Eu sou aqui de São Paulo mesmo. Eu estudei aqui em São Paulo capital e no interior também. E o meu interesse por ciência nasceu na faculdade. Eu cursei biologia na USP e um dia eu estava passando pelo corredor. Naquela época o pessoal colocava folhetinho, né, no corredor, divulgando o laboratório e procurando alunos. Eu vi um desses folhetos e fui para um laboratório conhecer. E me apaixonei pelo desafio de sempre estar conhecendo uma coisa nova, pelo desafio de sempre estar respondendo perguntas e fazendo novas perguntas como consequência daquilo que a gente respondeu, pensar novas maneiras de responder essas perguntas. Eu fiz iniciação científica, então, como eu falei para vocês, eu vi esse cartaz, fui conhecer um laboratório e era para uma vaga de iniciação científica. Aí eu fiquei 3 anos no laboratório do Instituto de Química, na USP também, fazendo iniciação científica. Daí, quando eu terminei, me formei, eu tive necessidade de procurar um laboratório diferente, com modelos de estudo diferentes. E aí eu fui para o Instituto Ludwig, de pesquisa contra o câncer. E na época, o Instituto Ludwig ficava aqui no AC Camargo, no 3º andar do AC Camargo, e o laboratório que a gente estava estudava prions, que são aquelas proteínas envolvidas na doença da vaca louca. E eu achei aquele modelo muito interessante, com muitas coisas para serem respondidas. E eu fiz o meu doutorado, então, no Instituto Ludwig, com esse modelo de pesquisa. Eu terminei o meu doutorado em 2004, e em 2008 eu comecei o pós-doutorado. Daí eu fiquei no mesmo laboratório, só que com um modelo de pesquisa um pouco diferente. Então, a gente começou a voltar nossos estudos para o câncer e, em especial, para o câncer cerebral, porque nossa linha de estudo original era o sistema nervoso, então começamos a estudar tumores do sistema nervoso, né? Aí eu terminei o meu pós-doutorado em 2008 e fui contratada pelo Instituto Ludwig. E depois mudei aqui para o AC Camargo em 2010, aonde eu também fui contratada como pesquisadora e é onde eu estou até hoje. Nesse intervalo, eu estive em outros países algumas vezes. Eu fui para o Canadá, no laboratório de um pesquisador da University of Western Ontario. Fui para Munique, no laboratório de uma pesquisadora de lá também. E fui para a Argentina, no laboratório do professor Alfredo Cáceres de Córdoba. A estrutura aqui do AC Camargo, ela é talvez um pouquinho diferente da universidade. Então, a gente tenta fazer projetos mais amplos, com a participação de diversos pesquisadores, e projetos, então, mais colaborativos e sempre com um viés de olhar para o paciente, né? Então, tentar responder perguntas clínicas relevantes. Então, por causa disso, a gente tem um contato muito maior com os médicos que fazem atenção ao paciente, com os médicos que também fazem pesquisa. Então, no AC Camargo, a gente tem um pouco esse viés de tentar fazer uma coisa aplicada ao paciente, né? E a gente tem vários projetos, tocamos normalmente diversos projetos ao mesmo tempo.
O projeto que eu estou mais envolvida é com o controle da síntese de proteínas. E como esse controle, quando é perdido, pode levar a uma proliferação exacerbada das células que pode gerar um câncer. Estamos estudando atualmente tumores cerebrais e adenocarcinoma de pâncreas. Então, esses dois tipos. Por quê? Porque a gente encontrou, por exemplo, algumas proteínas alteradas nesses tipos de tumores, ou algumas terapias, pelo menos experimentais, utilizam drogas que inibem vias de síntese de proteínas. Então, esse é um projeto majoritário. Mas, paralelamente a isso, a gente tem diversos outros projetos, né? Então, por exemplo, uma iniciativa institucional muito grande é que a instituição ganhou o INCT, nosso INCT foi renovado. O INCT é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, e o nosso INCT trata tanto de tumores raros, quanto de tumores hereditários, quanto de resistência a drogas por diversos tipos tumorais. Então, todos os pesquisadores acabam se inserindo nesse grande projeto de uma maneira ou de outra, para tentar colaborar na construção de uma resposta, né, para esses problemas que ainda não são bem conhecidos. Olha, a gente não trabalha diretamente com uma aplicabilidade de curto prazo. A gente gera conhecimento que pode mais para frente ser aplicado em algum teste, mas a gente procura ter em mente tanto novas oportunidades terapêuticas, como, por exemplo, um inibidor para uma proteína que pode estar envolvida na proliferação celular, um inibidor de uma proteína envolvida em síntese proteica, quanto novas estratégias de diagnóstico. Então, muitas vezes, o diagnóstico precoce do câncer é um desafio, porque quanto mais cedo você detecta, maiores são as chances de cura. Então, se a gente acha, por exemplo, proteínas que podem ser um marcador de determinado tipo tumoral, a gente já sabe que no sangue, então aquele paciente pode ser que seja portador daquele tumor. Então, se faz uma avaliação maior daquele paciente, né? Então, são basicamente essas estratégias. A ciência fez praticamente tudo que nós temos hoje, né? Todos os avanços científicos, tanto na área principalmente até o momento, nas áreas de engenharias, nas áreas de exatas, como nas áreas de biológicas também, todos os avanços são ciência. Os remédios, os antibióticos, as vacinas, a luz elétrica, o carro, tudo isso é ciência. Então, se a gente espera melhorar diversas coisas que são problemas hoje para a humanidade, isso só vai acontecer através da ciência, através da pesquisa, através do desenvolvimento de novos produtos. Uma pessoa que foi muito importante na minha vida e na minha carreira foi o professor Brentani. Então, o professor, ele era uma pessoa visionária. Então, ele pensava anos na frente da gente. Então, com isso, ele desenvolveu, ele possibilitou a criação, por exemplo, do biobanco, né? Que a gente é um dos principais instrumentos de pesquisa que a gente usa até hoje, né? Ele comprou esse prédio aqui, ele trouxe, eu me lembro quando ele comprou o prédio, né? Ele me trouxe aqui, eu, a doutora Vilma e a doutora Marilene Lopes, que agora é professora da USP,
para conhecer o prédio que estava todo... Ele era uma igreja, esse prédio que era uma igreja anteriormente. E para mostrar para a gente o que ia ser e tal, porque ele acreditava muito na ciência e ele achava isso fundamental. Então, às vezes ele trazia, por exemplo, um trabalho com umas hipóteses que a gente falava, nossa, que coisa louca, será que isso aqui é verdade? E ele falava, não, vai atrás disso aqui, isso aqui é quente. Daí a gente ia e o negócio dava certo. Então, ele era realmente uma pessoa visionária e um exemplo para todos nós. Bom, o primeiro requisito que a pessoa tem que ter é gostar de estudar, porque vai estudar a vida inteira. Eu tenho, quer dizer, a minha formação como cientista, eu iniciei há 20 anos atrás, ainda hoje eu aprendo coisas novas todos os dias. Então, a ciência se move muito rápido, as coisas ficam obsoletas muito depressa, a gente tem que se reinventar todo dia. Então, a pessoa tem que gostar de estudar, tem que gostar de correr atrás das coisas e de entender. A pessoa tem que entender que vai viver isso. Você não é um cientista só de profissão, você é um cientista na vida. Então, você vai olhar para tudo com perguntas na sua cabeça de como aquilo funciona, o que aquilo significa, e você carrega isso para a vida toda. Você precisa gostar muito do que está fazendo, porque não é uma profissão fácil, né? Especialmente no Brasil de hoje, onde a gente vê que uma grande parte da verba de pesquisa de ciência e tecnologia foi cortada, não é uma carreira fácil, né? Para quem quer começar, eu sugiro universidades voltadas à área, né? Então, por exemplo, quem quer fazer pesquisa de câncer, é bom ir fazer biologia, farmácia, medicina, mas também existe pesquisa na área de exatas, então engenharia, física, então a área correlata. É sempre bom fazer uma iniciação científica que vai dar uma vivência para a pessoa, que nem sempre a faculdade possibilita, né? Então, muitas vezes, mesmo alunos excelentes de ótimas universidades entram no laboratório e tem que começar a aprender tudo de novo, porque a faculdade não vai dar tudo que aquele aluno precisa. Não desistir, porque muitas vezes vai escutar não várias vezes. A bolsa vai ser negada, o paper vai voltar com um monte de críticas, e isso faz parte da vivência do cientista. Então, saber olhar para as críticas e utilizar elas para melhorar o seu projeto, para melhorar aquilo que você já fez e mandar de novo, não desistir.